Hoje é domingo, véspera de feriado, e enquanto para uns a diversão, a festa, a viagem é o mais importante, para você estar bem informado é que é o crucial, não é verdade? Então você está no lugar certo. Eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos. Esse é aquele momento da semana em que a gente traz um compilado das notícias dos últimos dias que tem a ver direto ou indiretamente com a psicologia. Então, se você é interessado na psicologia, serve para você esse vídeo. Se você é psicólogo, psicóloga, serve também, tá bom? Se você está pensando em estudar psicologia, é estudante de psicologia, fica aí também que você vai ver que vai valer a pena. Todas as matérias que eu vou citar aqui estarão na descrição, tá? Para você acompanhar e ler de verdade. O que eu vou fazer é só trazer para você a chamada para te despertar a curiosidade para entender a importância desses assuntos. Mas todas estarão aqui na descrição para você ir lendo. Mas antes, fica aí comigo, vamos entender um pouquinho cada uma delas, tá? A primeira que a gente vai citar é da Metrópolis e a chamada é: Covid-19 provocou apagão em tratamentos de saúde mental, afirma a OMS. Então ele está trazendo uma pesquisa que saiu no dia 5, e talvez você tenha visto essa notícia em telejornais ou no próprio jornal impresso, enfim, até nas redes sociais você pode ter visto citando isso, mas talvez você não tenha lido a fundo, não tenha ido entender de fato quais são os dados que estão sendo apresentados, tá? Vou só dar uma pincelada para você retomar o assunto. Então, a OMS avaliou 130 países e percebeu que 67% deles suspenderam serviços de terapia e psicoterapia. Então eles vêm trazendo esse olhar da gravidade, de como vai ser a retomada pós-pandemia e até mesmo agora, durante a pandemia para alguns países, né? Como que vai ser a retomada do cuidado com a saúde mental. Fica a dica, tá? Portal Metrópolis, tem outros portais, mas eu tô trazendo esse aqui que foi um dos que eu li, um dos que eu tive contato e vou deixar a indicação para você. Nossa próxima matéria é da Folha de Pernambuco. Olha essa chamada, gente. A imbricação ética da psicologia brasileira diante da criminalização do aborto. Algumas proposições. É um tema pesado, parece tema de artigo científico, né? Mas garanto que vai valer a pena. É uma leitura mais rebuscada, com termos ali mais difíceis, então assim, talvez você sinta um pouco mais de dificuldade, mas com um tema extremamente necessário. Vai falar ali sobre machismo, feminismo e vai entender o posicionamento da psicologia, contextualizando desde a base histórica ao que tem hoje de apoio, de base legal para a atuação do psicólogo. Achei bem interessante. Hoje eu acho que em geral os temas estão mais pesados e como tem bastante matéria, eu também não tô entrando muito, me aprofundando muito sobre cada uma delas. E acho que nem precisa tanto. Às vezes eu trago algumas matérias aqui que elas são muito, assim, não são diretas, né, que mencionam diretamente a psicologia. Eu gosto de dar uma contextualizada para que você entenda a importância de você ir atrás daquele assunto, porque eu acho que a gente se acostuma a ler alguns assuntos ou se informar somente de coisas que têm a ver com o nosso cotidiano. E a gente se esquece que às vezes tem alguns assuntos que vão tirar um pouco a gente daquela caixinha e levar a gente para um outro lugar e entender de repente que a gente pode ter base para conversas que são necessárias com outras pessoas. Eu tô falando a gente porque eu entendo a gente como sociedade, mas aqui a função é que isso sirva muito para você na sua atuação como psicólogo ou para você que se interessa por psicologia, para não falar simplesmente qualquer coisa relacionada à psicologia, sabe? E aproveitando que eu já fiz essa pausa, se você tá gostando até aqui, deixa um like no vídeo, que isso ajuda a gente pra caramba pra entender se você tá gostando desse formato, se você gosta desse tipo de conteúdo, se está sendo útil pra você, comenta, que isso também é uma boa base pra gente dar continuidade aqui no trabalho, tá bom? A gente teve aí no dia 10 o Dia da Saúde Mental e eu acho que isso também despertou assuntos e reportagens mais elaboradas. O próximo que eu vou citar, por exemplo, que é da Hypeness, eu acho que é Hypeness que fala, é a segunda vez que eu cito eles, eu não sei ao certo qual que é a pronúncia, mas eles fizeram uma reportagem muito completa, que a chamada é Saúde Mental e Democracia, a importância de defender o SUS começa pela mente. Gente, a matéria é extensa, mas vale muito a pena. Ele contextualiza muito bem, começa falando sobre o Setembro Amarelo, explica um pouco sobre o SUS, fala um pouco das ferramentas, né, de quais são os serviços que tem de psicologia, né, de cuidado da saúde mental no SUS e traz relatos de profissionais que estão em atuação, que também dá aquele suporte para a gente entender, para a gente ver uma realidade. Então, acho muito necessário ler, muito necessário entender, independente do seu contexto de atuação, e aí agora falando diretamente para você que é profissional da psicologia, pode ser que você não esteja atuando diretamente com saúde mental, diretamente com o SUS, em algum tipo de serviço nesse sentido,
mas eu acho muito válido entender quais são os serviços, entender quais são as possibilidades e a realidade que a gente está vivendo também. Eu já vou pular para a próxima, que é uma que eu fiquei um pouquinho em dúvida se eu trazia ou não, porque é um assunto que talvez seja um pouquinho batido para você. Ele vem do Guia do Estudante. Eles fizeram uma matéria que chama Como Proteger a Saúde Mental das Armadilhas das Redes Sociais. E uma coisa interessante dessa matéria aí do Guia do Estudante é que ela traz como base o documentário que é super recente, que saiu na Netflix e que tá bombando em um monte de lugar, que é o Dilema das Redes. Então acho que é interessante que o pano de fundo é esse e tá no contexto pro jovem, né, que faz muito sentido. Muitos deles estão tendo contato com esse documentário agora. E aí nada mais interessante, né, para entrar em contato no assunto com o adolescente que está no meio disso, né, dessa discussão sobre o uso excessivo das redes sociais, dos meios digitais. E aí, como acessar esse adolescente de uma forma não sempre em tom de crítica, não sempre em tom de julgamento, né? A próxima matéria, gente, vem de um site que não é daqui do Brasil, é de Portugal, chama Observador. E a chamada é: milhares de pessoas com problemas mentais vivem acorrentadas em todo o mundo. Eles trazem aqui um relatório que foi apresentado pela Human Rights Watch. Tem o nome certinho na matéria para você ler, tá? E esse relatório aponta que em todos os continentes existem países, né, com a prática do acorrentamento de pessoas com algum tipo de transtorno. Eu vou tentar contextualizar só um pouquinho para você entender aonde que eles querem chegar com isso, de onde vem a base para isso se tornar uma campanha. Eles citam aqui que tem pessoas que passam anos acorrentadas a uma árvore, trancadas numa gaiola ou num barracão que é feito para ovelhas. Porque as famílias lutam para sobreviver e os governos não fornecem serviços de saúde mental adequados. Entende a gravidade da coisa? Então não é simplesmente uma questão de querer julgar a família porque está agindo dessa forma. É entender que o governo não dá suporte e eles estão lutando para que isso venha à tona, para que a gente tenha informação, conhecimento e para que dê base, para que cobre, né? Para que esses governos façam alguma coisa. E por que a família acaba também fazendo isso? É medo, né? Medo de ser estigmatizada, é a família que tem aquela pessoa com problema, enfim. Então a gente já sabe mais ou menos de tudo isso por aqui, porque aqui isso é mais dialogado, mas eles citam países onde não há diálogo, não há informação sobre isso. Então vale a pena a gente se informar e conhecer. Eu acho que é um assunto que provavelmente vem a ganhar muito mais força. A nossa última matéria é mais leve, porém não menos polêmica. Eu peguei uma que vem do portal Terra, mas tem vários outros portais que citaram, inclusive o Estadão também mencionou esse fato, que é o Facebook e o WhatsApp terem lançado recursos voltados à saúde mental. Tá, eu vou falar um pouquinho aqui da minha opinião, porque eu acho que, assim, eu trabalho com gestão de redes sociais, então acho válido colocar para você que eu acho pouco e contraditório, né? Porque são justamente as plataformas que têm sido colocadas na parede por conta dos efeitos que elas têm provocado, né? E aí agora elas colocarem uma orientação me parece pouco. Eu acho que a medida, por exemplo, de tirar a visualização de quantos likes tem no Instagram foi muito mais efetiva, talvez, do que uma orientação, uma frasezinha de efeito, enfim. Eu acho que a gente tem que observar e entender como que isso vai se dar na prática. Mas eu acho que o caminho de orientar as pessoas de como seria o uso ideal das redes sociais talvez faça mais sentido, né? E também não só ficar batendo na tecla de sai das redes sociais. Eu acho que também a gente precisa orientar mais as pessoas de tem valor também no que não está no digital. Então não é simplesmente saia do digital, não é esse o movimento que a gente tem que fazer. O digital ele tá aí, né? Ele tá posto, mas acho que a gente tem que ter um movimento de valorize também o que está no não digital, no físico. Também tem muita coisa boa para se aproveitar e dá para mesclar e viver uma vida em equilíbrio, né? Bom, gente, as notícias de hoje são essas. Semana que vem eu vou trazer outras e, como eu gosto de dizer, a discussão está aberta. Se você tem algum apontamento sobre alguns desses fatos, comenta aqui com a gente, traz para a discussão, sendo sempre respeitoso, claro, por favor. Não vamos perder a linha aí nos debates. E se você tem alguma indicação de notícia, alguma coisa que de repente não chegou para nós, não passou aqui para nós, traz pra gente, traz pra roda para que outras pessoas também fiquem tão bem informadas. É isso, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.